Olá, este é o segundo vídeo do 8º módulo do projeto Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual. E este 8º módulo é coordenado pelo professor Fernando Monegalha, da Universidade Federal de Alagoas, e tem como tema Bergson, subjetividade e metafísica. Neste segundo vídeo, o professor Fernando analisa o conceito de tensão ou intensidade da consciência, que nos leva diretamente à questão central da filosofia de Bergson, a teoria dos graus de duração ou planos de consciência. Ainda neste vídeo, o professor Fernando analisa, por meio dessa teoria, como se dá a relação temporal entre a consciência, o corpo e o universo para o filósofo francês. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, de seguir nossas redes sociais, o nosso Facebook, nosso Twitter e nosso Instagram. Espero que vocês gostem desse segundo vídeo e com a palavra o professor Fernando. Olá a todos e a todas. No último vídeo, tentamos compreender as duas facetas da duração para Bergson. Duração primeiramente marcada pela contração ou retenção contínua do passado que se opera em nossa consciência, produzindo as nossas lembranças. Depois pela fundamental abertura da consciência para o futuro, que aparece a nós sob a forma das antecipações que promovemos e das ações virtuais que projetamos sobre o mundo. O nosso próprio campo perceptivo despontava para nós como um campo de ações virtuais, um campo de possibilidades de escolha, ou, como gosta de dizer Bergson, uma zona de indeterminação no real. Contudo, não pensamos até agora sobre o que está no centro deste gráfico, no lugar em que as dimensões temporais fatalmente se encontram. Em uma palavra, não pensamos ainda sobre o que é o presente para Bergson. Esse será o tema deste vídeo, em que abordaremos também uma noção tão fundamental quanto a de duração para Bergson, embora normalmente muito menos enfatizada, a saber, a noção de tensão. Comecemos então este vídeo com uma pergunta aparentemente inocente e ao mesmo tempo bastante singular. O que é o presente? Eis uma pergunta filosófica, que pode parecer estranha e absurda a alguns. Fazê-la, no entanto, mostra a dignidade da própria filosofia, que está cheia de perguntas não menos aparentemente absurdas, tais como: o que é o ser? O que é a liberdade? O que é a consciência? O que é o tempo? Repitamos então a nossa pergunta, sabendo que ao fazê-la, estamos abordando um aspecto essencial da realidade. O que é, de fato, o presente? Bergson, assim como outros grandes filósofos, se preocupou com esse tipo de coisa. Assim, encontramos no terceiro capítulo de Matéria e Memória passagens importantes em que Bergson se debruça sobre a questão do presente. Em certo momento desse texto, com efeito, ele se indaga sobre qual seria a nossa noção ordinária do presente, aquela noção do presente que habita o senso comum, em certa medida, até mesmo a própria ciência. Ele assim apresenta essa concepção ordinária do presente, na qual você mesmo talvez já tenha pensado. O que é, para mim, o momento presente? É próprio do tempo decorrer, o tempo já decorrido é o passado, e chamamos presente o instante em que ele decorre. Como já dissemos, essa é uma concepção ordinária do presente. A característica mais marcante dessa concepção é de pensar o presente em termos de instante. O presente é o instante em que o tempo decorre. Mas será a coisa assim tão simples? Pois, como vimos no vídeo anterior, todo estado consciente envolve essencialmente alguma contração do passado, alguma duração mínima. Logo, um estado consciente puramente instantâneo é uma mera contradição em termos. Quando falamos do instante, falamos, portanto, de um ente de razão, não de algo concretamente experimentado por nós. O problema com essa concepção ordinária do presente é seu caráter abstrato. A essa concepção abstrata e idealizada do presente, Bergson oporá a concepção daquilo que ele chama de presente concreto. O presente concreto é o presente efetivamente vivido por nós. Ora,
Acerca desse presente concreto e vivido, Bergson dirá que ele ocupa necessariamente uma extensão temporal. O presente real, concreto, vivido, aquele a que me refiro quando falo de minha percepção presente. Esse ocupa necessariamente uma duração. O que chama de meu presente estende-se ao mesmo tempo sobre o meu passado e sobre o meu futuro. Sobre o meu passado, em primeiro lugar, pois o momento em que falo já está distante de mim. Sobre o meu futuro, a seguir, pois é sobre o futuro que esse momento está inclinado. É para o futuro que eu tendo. E se eu pudesse fixar este indivisível presente, este elemento infinitesimal da curva do tempo, é a direção do futuro que ele mostraria. É preciso, portanto, que o estado psicológico que chamo meu presente seja ao mesmo tempo uma percepção do passado imediato e uma determinação do futuro imediato. O presente concreto e vivido é, portanto, algo muito diferente do instante, mero ente de razão. Assim como no caso do Special Present, analisado por William James, ou do presente vivo, de Edmund Husserl, o presente concreto bergsoniano será sempre pensado como um pequeno campo temporal, abrangendo nossos passado e futuro imediatos. Uma das diferenças fulcrais em relação a estes dois grandes autores, contudo, consistirá no seguinte: para Bergson, o presente vivo está umbilicalmente ligado à nossa vida orgânica, pois ele consiste basicamente na apreensão imediata que cada um de nós possui de seu próprio corpo. Voltemos à teoria da ação bergsoniana para entendermos por que assim é. Como vimos anteriormente, para Bergson, o futuro desponta primeiramente para nós sob a forma de um campo de ações virtuais. Visto mais de perto, o nosso próprio campo perceptivo é isto, um campo de ações possíveis, entre as quais podemos efetuar uma escolha, isto é, decidir qual delas iremos efetivar. Assim sendo, este campo de ações virtuais também constitui uma zona de indeterminação, a circundar a ação efetiva do ser vivo. O que não salientamos suficientemente até aqui, e que devemos enfatizar a partir de agora, é que esta efetuação de uma ação virtual de nossa consciência somente pode se dar por meio de uma ação sumamente real de nosso corpo. O corpo é o único meio que possuímos para levar a cabo uma ação real, e não somente virtual, no mundo. Assim, ao andar pela orla de uma cidade, podemos escolher a cada momento entre um leque de ações virtuais: atravessar a rua, sentar numa jangada ou olhar o mar. Ora, todas essas ações virtuais são antecipações de ações reais que podemos efetuar no mundo. Ações reais que, caso levadas a cabo, o terão de ser invariavelmente por meio de nosso corpo. É com nosso corpo e somente com ele que atravessamos a rua, sentamos na jangada ou olhamos o mar. Ora, se o futuro desponta a nós por meio das ações virtuais que nossa consciência projeta no mundo, podemos dizer que, inversamente, o nosso presente consiste nas ações reais que efetuamos com nosso corpo no mundo. Caminhamos pelo passeio público. A cada momento podemos atravessar a rua, sentar na jangada ou olhar o mar. Mas o que fazemos efetivamente nesse momento é caminhar em meio à calçada. Nossas pernas e braços executam um movimento ordenado. Nossa respiração é compassada. O coração bate. Nossa consciência, sem dúvida, encontra-se debruçada sobre o futuro. Mas aquilo que existe de fato, aquilo que é presente para nós neste momento, são os movimentos que realizamos atualmente com o nosso corpo, as ações reais que executamos no mundo. O presente concreto, portanto, se apresenta a nós como uma apreensão interna das ações reais que nosso corpo leva a cabo no mundo. Essas ações são apreendidas, por sua vez, sob a forma de sensações e afecções corporais. Com efeito, Bergson assim define o presente concreto. Meu presente consiste na consciência que tenho de meu corpo. Estendido no espaço, meu corpo experimenta as sensações e ao mesmo tempo executa movimentos. Poderíamos achar que, contraposta à esfera de nossa consciência propriamente pessoal, a esfera de nossas ações corporais seria marcada pela mais completa ausência de temporalidade, já que aí teríamos movimentos corporais quase instantâneos e nada além disto. Nada, porém, estaria mais longe da verdade. Pois, para Bergson, se olharmos mais de perto, veremos que todas as nossas ações corporais têm uma íntima relação com o tempo. Com o futuro, primeiramente, já que a motricidade corporal é, para Bergson, uma primeira forma de nos inserirmos no porvir imediato. Assim, quando movemos o braço, estamos executando uma ação que nos traciona para o futuro imediato.
Este é um aspecto bastante interessante da filosofia de Bergson. Para o filósofo francês, é a motricidade corporal e não o projeto que primeiramente nos insere no porvir. De modo geral, podemos dizer que nosso corpo, por mais estritamente vinculado que esteja ao presente, também se encontra constantemente inclinado sobre o nosso futuro imediato. Mas do mesmo modo que nosso corpo está inclinado sobre o futuro iminente, ele também está debruçado sobre o nosso passado recente. Pois, para Bergson, o nosso corpo também é capaz de reter por alguns instantes as ações que ele executa no universo. Quando ergo meu braço, executo um movimento do qual tenho uma sensação interna. Sei se esse movimento ocorre de forma desimpedida ou não. Sou informado se ele é ou não é bem-sucedido. Para Bergson, por detrás de todas estas sensações que temos do estado atual de nosso corpo, aquilo que chamaríamos hoje de propriocepção, há uma contração temporal elementar, a qual permite que a atividade do organismo seja retida por ele próprio. É este jogo entre motricidade e retenção corporais que permite que o corpo afete a si mesmo. Podemos ilustrar esse jogo entre a motricidade e as sensações corporais por meio de nosso gráfico anterior. Isolando nele o círculo interno relativo ao presente concreto, teríamos nele, à direita, a motricidade, inserindo-nos no porvir imediato, e à esquerda, as sensações, oriundas de uma contração ou retenção elementar operada por nosso corpo. O presente vivo revela-se desse modo um presente vital, um presente literalmente feito de ossos, músculos e nervos. Nosso próprio corpo é uma espécie de campo temporal sensório-motor, a constituir os fenômenos de base de nossa sensibilidade. Na medida em que nosso próprio corpo revela ser dotado de uma temporalidade nuclear, ele revela ter algo em comum com a nossa consciência. Ambos duram, porém em graus diferentes. Assim como a consciência contrai o passado no presente, assim o corpo faz, mas numa escala temporal bem menor. Pouco a pouco, começamos a compreender um dos propósitos de Bergson em matéria-memória: reintegrar a consciência e o corpo numa estrutura temporal unitária, pensando-os como diferentes graus de duração de nosso ser interior. Pensados do ponto de vista da duração, o corpo e a consciência não são mais do que diferentes níveis temporais, diferentes ritmos de duração. Para ilustrar essa estrutura temporal unitária, que engloba tanto a nossa vida corporal quanto a nossa vida propriamente espiritual, Bergson lança mão de um de seus gráficos mais famosos, o gráfico do cone invertido. O que este gráfico representa? Se seguirmos as indicações de Bergson no terceiro capítulo de Matéria-Memória, teremos que dizer que ele representa a relação entre a nossa memória espontânea e o nosso corpo. Bergson, com efeito, assim apresenta este gráfico. Se eu representar por um cone SAB a totalidade das lembranças acumuladas em minha memória, a base AB, assentada no passado, permanece imóvel, enquanto o vértice S, que figura a todo momento o meu presente, avança sem cessar. E sem cessar também toca o plano móvel P, de minha representação atual do universo. Em S concentra-se a imagem do corpo, e fazendo parte do plano P, essa imagem limita-se a receber e a devolver as ações emanadas de todas as imagens de que se compõe o plano. Em princípio, portanto, não há muita dificuldade. O cone invertido representa a relação entre a totalidade de nosso passado, que permanece em nós em estado inconsciente, e o nosso corpo, figurado pela ponta do cone, que se insere no universo ao seu redor. Mas será que não poderíamos dizer também que o cone representa mais do que a relação entre uma memória inconsciente e o corpo, na medida em que ele aponta para um processo de intensificação temporal gradual no próprio interior do real? Não nos mostra ele o processo de abertura do próprio tempo? Neste sentido, não é o cone um verdadeiro ciclone a fazer a ponte entre o universo material e o mundo espiritual, a terra e o céu no interior do bergsonismo? Questões. Mas voltemos ao nosso gráfico anterior.
Como dizíamos, para Bergson, o tempo se cinge continuamente em direção ao futuro e ao passado. No centro deste gráfico, nós temos, por sua vez, o presente, correspondendo a esse pequeno campo temporal sensório-motor, que é o nosso corpo. A pergunta que Bergson se coloca, entretanto, é se não poderíamos conceber graus de duração abaixo do limiar de nossa sensibilidade corporal, graus de duração aquém da esfera de nosso presente concreto. Como ele afirma no 4º capítulo de Matéria e Memória, não é apenas a física que nos diz. A experiência grosseira dos sentidos já nos deixa adivinhar isto. Pressentimos a natureza sucessões bem mais rápidas que as de nossos estados interiores. Como concebê-las? E qual é essa duração cuja capacidade supera toda a imaginação? De fato, qual é essa duração cuja capacidade supera toda a imaginação? Basicamente, a duração do próprio universo material, na qual nosso pequeno corpo está desde sempre inserido. Universo que se encontra, para Bergson, instalado numa espécie de presente absoluto, que se reinicia a cada instante, sem cessar. Com efeito, desde suas primeiras obras, Bergson é taxativo acerca da quase total ausência de duração do universo material. Estar no presente, e no presente que recomeça a todo instante, eis a lei fundamental da matéria. Se quisermos ter alguma ideia da diferença abissal existente entre nossa duração e a do universo, podemos nos reportar algumas das páginas do 4º capítulo de Matéria e Memória. Ali, Bergson empreende uma comparação entre a duração de nossas sensações conscientes, as mais elementares, as quais, como vimos, fazem parte do nível orgânico e corporal de nossa existência, e a duração ínfima dos movimentos materiais, que ocorrem incessantemente no universo ao nosso redor, e que estão na base de nossa apreensão sensível do real. A duração vivida por nossa consciência é uma duração de ritmo determinado, bem diferente desse tempo de que fala o físico, e que é capaz de armazenar, no intervalo dado, uma quantidade tão grande de fenômenos quanto se queira. No espaço de 1 segundo, a luz vermelha, aquela que tem o maior comprimento de onda, e cujas vibrações são, portanto, as menos frequentes, realiza 400 trilhões de vibrações sucessivas. Deseja-se fazer uma ideia desse número? Será preciso afastar as vibrações umas das outras o suficiente para que nossa consciência possa contá-las, ou pelo menos registrar explicitamente sua sucessão, e se verá quantos dias, meses ou anos ocuparia tal sucessão. Ora, o menor intervalo de tempo vazio de que temos consciência é igual, segundo Exner, a 2 milésimos de segundo. Ainda assim, é duvidoso que possamos perceber um após outro intervalos tão curtos. Admitamos, no entanto, que sejamos capazes disso indefinidamente. Imaginemos, em uma palavra, uma consciência que assistisse ao desfile de 400 trilhões de vibrações, todas instantâneas, e apenas separadas umas das outras pelos 2 milésimos de segundo necessários para distingui-las. Um cálculo muito simples mostra que serão necessários mais de 25 mil anos para concluir a operação. O que essa passagem nos mostra é a diferença abissal que existe entre a duração dos movimentos materiais no cosmos e as nossas sensações corporais mais elementares. Sem dúvida, falar de uma sensação que dura alguns poucos milissegundos é falar de quase nada. Mas essa duração efêmera ainda é um verdadeiro titã de permanência, se comparada com o devir maníaco que observamos no mundo material. Haveria algum resquício da duração nesse presente extremo, nessa profundidade abissal da Terra e do mundo? A resposta de Bergson a esse respeito varia ao longo da obra dele. No ensaio, ele ainda recusa qualquer possibilidade de pensarmos uma duração fora do domínio dos seres vivos e conscientes. Entretanto, em Matéria e Memória, algo muda, e Bergson começa a pensar a possibilidade de se imaginar uma duração imanente ao próprio universo material. Mas essa duração ainda será pensada como algo extremamente ínfimo e escasso, se comparado à duração de nossos processos conscientes, mesmo os mais elementares, tal como a simples visão de um feixe de luz. De qualquer modo, será essa mudança de rumo que permitirá a Bergson afirmar, no começo da evolução criadora, que o universo dura. Essa parece ser uma afirmação trivial, mas que no contexto da obra bergsoniana tem uma significação profunda. Significa dizer que o universo contrai o seu passado imediato no presente, tal como nossa consciência o faz, mas numa escala completamente ínfima se comparada à nossa. O bergsonismo deságua assim num panpsiquismo, que reconhece o valor cósmico da própria consciência.
Nesse sentido, o universo é para ele uma espécie de mente momentânea, uma mente sem história e sem passado, restrita a um presente que, contudo, ainda possui uma espécie de duração ínfima. O bergsonismo nos revela assim a profundidade do próprio presente. O presente bergsoniano, com efeito, é uma estrutura complexa, a fazer a mediação entre o universo, o nosso corpo e a consciência mais elementar que possuímos, entre os estratos físico, biológico e psicológico de nossa existência. Como afirma Bento Prado Júnior a esse respeito, o presente bergsoniano não é nem um instante cartesiano, nem um instante aristotélico. Ele é o horizonte que permite que a consciência tenha acesso ao ser. Universo, corpo e consciência perfazem assim uma estrutura temporal única, a estrutura de nosso próprio ser e do ser em geral, que nós percorremos internamente de forma intensiva ao longo de nossa vida consciente. A tensão corresponde para Bergson a essa abertura gradual do campo temporal, a esse trânsito por diferentes graus de duração do ser interior. O que Bergson nos propõe em Matéria e Memória é assim uma metafísica bastante econômica, onde tudo é duração e variação intensiva entre graus de duração. Em realidade, não há um ritmo único da duração. É possível imaginar muitos ritmos diferentes, os quais, mais lentos ou mais rápidos, mediriam um grau de tensão ou de relaxamento das consciências, e deste modo fixariam seus respectivos lugares na série dos seres. Deste modo, nós e nossos corpos somos como ondulações duracionais intensivas no vasto cosmos no qual estamos situados. Resta saber como a duração em geral se relaciona com o espaço, ou melhor, com a extensão material. Esse será o tópico de nosso próximo vídeo, intitulado Extensão. Espero que vocês tenham gostado.